criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Beca e está começando mais um Conexão Kids! Aê! Quem tá feliz, levanta a mão! Que momento gostoso, não é mesmo, criançada? Bom, pessoal, vamos começar o nosso culto fazendo uma coisa muito importante. Vamos entrar em reverência e falar com Deus, ok? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Esteja conosco durante o nosso culto, Pai. Abençoa nossos familiares, a mamãe, o papai, todo mundo. Nos dê, Pai, discernimento, nos dê que a gente consiga entender certinho a palavra que o Senhor quer nos dar, ok? Papai, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém, criançada. Vamos agora para o louvor? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Turminha, como é bom poder louvar a Deus, não é mesmo, criançada? Eu tenho certeza que Deus se alegra muito ver você aí, ó, com seu coraçãozinho cantando louvores a Ele. É um privilégio, tenho certeza também, a gente poder estar adorando a Ele, beleza? Turminha, vamos fazer o seguinte agora? Agora chegou o momento da nossa historinha. É isso mesmo, o momento da gente aprender muito mais sobre a palavra de Deus. Não é legal? Mas antes, vamos fazer o seguinte, se posiciona aí, fique bem confortável, tá bom? Porque a gente vai prestar bastante atenção no que o tio Anderson vai dizer. E turminha, prestem mesmo bastante atenção, porque ó, depois vai ter o Conexão Quiz, beleza? Tio Anderson! Hey criançada, tudo bem com vocês? Que a graça e paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Bom, a gente vai continuar agora com
mais uma lição e a gente está no novo livro da Bíblia, lá em Atos, como a gente já tem aprendido aí alguns dias com a tia Miriam, com a tia Karen. E hoje a gente vai lá para Atos 13:47, que começa dizendo assim: porque o Senhor assim nos determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até o confim da terra. Bom, galerinha, hoje a gente vai aprender sobre um novo protagonista. A gente, depois de Pedro, a missão agora recebe esse novo protagonista. E você já ouviu muito falar dele. Ele é um nome muito famoso na Bíblia. É Paulo de Tarso. Lá no capítulo 9 de Atos, temos um relato do seu encontro com Jesus. Mas vamos lembrar que Paulo, antes de se tornar Paulo, o nome dele era Saulo, o antigo nome. E ele era do partido dos fariseus, homem zeloso, cumpridor da lei. Em Filipenses 3, 5, 6, você pode depois dar uma olhadinha aí na sua Bíblia. Fala um pouquinho sobre isso. E ele via nos seguidores de Jesus uma ameaça para a fé judaica. Saulo, ele era um perseguidor. Ele perseguia os cristãos. E aí, quando ele teve uma profunda experiência de conversão, Jesus se revelou a ele no caminho. E olha só como Jesus se revelou. Ouviu a voz do Senhor, chamando-o para a missão de representá-lo. Era uma luz tão forte que os outros ficaram só ouvindo e Paulo ficou cego por 3 dias. Criançada, ele ficou por 3 dias sem enxergar absolutamente nada. E ele foi auxiliado por um servo de Deus para que voltasse a enxergar e fosse batizado. E olhem só, criançada, de perseguidor dos cristãos, Paulo passa a ser perseguido pelos judeus. E ainda ele não era Paulo, ainda estava com o nome de Saulo. Bom, ali aparece Barnabé. Barnabé o acolheu como um irmão de Cristo. E desta amizade começa a primeira viagem missionária. E a primeira viagem missionária, ela se inicia de Antioquia a Chipre, lá em Atos 13, 1, 12. Fala um pouquinho da primeira viagem de Paulo, quando ocorre depois de seus compromissos pelo Espírito Santo de Deus. O comissionamento que era feito, ele foi através do Espírito Santo. Para vocês lembrarem lá atrás, crianças, que a gente aprendeu que a nossa vida ela é direcionada e dirigida por Deus através do Espírito Santo. E assim foi a vida de Paulo em sua primeira viagem missionária. Juntamente com Barnabé, a partir de Seleucia, porto marítimo de Antioquia, Paulo parte em direção à Ásia Menor, sob a orientação do Espírito Santo, o verdadeiro protagonista da missão. E ao chegar em Chipre, desembarcaram em Salamina. Não é salame de comer não, era o nome da cidade que se chamava Salamina, uma cidade marítima com uma grande população judaica. E ali anunciaram a palavra do Senhor aos judeus nas sinagogas em toda a região. E indo em direção à ilha de Pafos, pregavam o evangelho nos povoados adjacentes. Bom, Pafos, a capital que administrava Chipre, era supersticiosa e tinha como uma padroeira a deusa do amor e libertinagem, Vênus. E ali, nessa cidade, a força do evangelho, ela vem e enfrenta a resistência das forças malignas e desmascara o falso profeta Elimas, o encantador, resultando na conversão de Sérgio Paulo, o governador da província. Bom, o evangelho de Jesus não se confunde com um sincretismo grego, e a força do mal não impedirá a manifestação da graça. De agora em diante, Saulo era chamado e será chamado de Paulo. Bom, lá de Chipre, a Antioquia da Pisidia, está lá em Atos 13 e até 52, de Pafos, subindo o rio Cestro. Paulo então chega a Perge, região de Panfilha, e de Votos e Diana. Diana também era uma outra deusa, a deusa da caça, cujo templo ficava em uma colina, bem afastado da cidade central no interior. Bom, havia povos primitivos e idólatras neste meio também. E suspeita-se aí, criançada,
que João Marcos ele abandonou a comitiva por medo desses bárbaros que estavam ali. E olha que interessante, depois de 160 quilômetros, Paulo chega a Antioquia da Pisídia, cidade com uma grande assim, comunidade judaica, e ali tinha postos militares romanos avançados. Lá na sinagoga local, onde pregam os judeus da dispersão, convencendo a muitos, viu, criançada? Judeus e prosélitos. E ali, num sábado seguinte, uma grande multidão, ela se juntou para ouvir sobre a palavra de Deus. Mas os judeus, criançada, olha só o que eles fizeram. Começaram a blasfemar sobre Paulo e sobre seus amigos ali. E eles começaram ali a insultar as pessoas. E aí expulsaram Paulo da cidade. Mas Paulo e os discípulos, eles estavam cheios de alegria do Espírito Santo de Deus, que aí partiram para Icônio. Icônio, ao regresso de Antioquia. Essas viagens deveriam ser fantásticas eles fazendo, criançada. Icônio é uma cidade estratégica para que a difusão do evangelho, pelo fato de unir a cidade de Éfeso, Tarso, Antioquia e o Oriente. Então, Paulo mais uma vez evangeliza os judeus da dispersão na sinagoga local. E ali, como anteriormente, muitos creem enquanto uns se dividem a favor dos apóstolos e os outros dos judeus, temendo por suas vidas. Paulo e Barnabé, eles fogem para Listra e Derbe. Eram cidades de Licáunia. Listra ficava a cerca de uns 30 quilômetros de Icônio e desde 6 anos ali antes de Cristo era colônia militar romana. Bom, nessa cidade que adorava o deus grego Zeus, os missionários dirigiam-se aos pagãos nativos, que falavam licáunico. É uma palavra bem difícil, né, criançada? E curaram um paralítico dos pés. A população pagã imediatamente atribuiu o milagre à encarnação dos deuses Zeus e Hermes, e sem sucesso. Bom, tentaram oferecer sacrifícios aos missionários. Paulo justifica-se e anuncia o evangelho. Contudo, uma turma ali de judeus, criançada e gentios, eles procedentes de Antioquia e Icônio, apredejaram o apóstolo e daram como morto. Mas no dia seguinte, Paulo e Barnabé, eles dirigiam-se a Derbe e muitos se convertem. Glória ao Senhor Deus, né? E em vez de retornarem a Antioquia pelas portas da Cilícia, via Tarso, eles preferem passar pelas cidades anteriores, confirmando a fé dos discípulos. Criançada, hoje fica essa história de Paulo para nós, ali um perseguidor dos cristãos, onde ele matava sim cristãos e se tornou uma referência para nós na palavra de Deus. E aí a gente aprende somente isso da primeira viagem missionária, que tem muitas por vir. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. E aí, crianças, como é que vocês estão? A gente vai agora para o nosso momento de oração, um momento muito legal, um momento muito especial, porque hoje a gente pode falar com Jesus, falar com o nosso Deus, o nosso Criador. Se você aí na sua casa tiver uma almofadinha, um tapetinho para colocar no chão, para a gente poder se ajoelhar, pode pegar porque a gente vai usar. E se você não tiver, não tem problema, a gente pode se ajoelhar no chão mesmo, sem problema nenhum. A gente vai orar para que Deus nos dê um coração mais parecido com o dele, um coração para que a gente possa ser transformado, para se parecer mais com ele e para que a gente consiga falar de Jesus para as outras pessoas, para aquelas pessoas muitas das vezes que são excluídas, aquele seu amigo que quando você ia para a escola ninguém falava com ele, para que a gente consiga evangelizar para essas pessoas que muitas vezes o mundo esqueceu delas, mas Deus não. Então vamos pedir para que Deus nos dê um coração mais parecido com o dele. Vamos lá? Senhor Jesus, meu Pai, mais um dia, Senhor, nós viemos aqui, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Pai, quero te agradecer, Senhor, por cada criança que está assistindo aqui, meu Pai. Pai, peço para que o Senhor toque no coração de cada um agora, Senhor, para que elas te sintam, meu Pai, sintam o seu grande amor, meu Pai. Pai, eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor transforme o nosso coração, meu Pai, para que o Senhor nos dê um coração novo, meu Pai, parecido com o teu, meu Pai. Um coração disposto a amar o próximo, meu Pai, a te seguir de todo o coração. E, Senhor, quero te pedir para que o Senhor nos instrua, meu Pai, nos dê forças, para que a gente consiga, meu Pai, evangelizar para as pessoas, Pai. E muitas vezes aquelas pessoas, meu Pai, que o mundo já se esqueceu delas, meu Pai, aquelas pessoas, meu Pai, que muitas vezes não tem ninguém, Pai,
para que a gente seja um instrumento poderoso do Senhor, meu Pai, e para que a gente consiga falar da sua palavra para essas pessoas, meu Pai, que muitas das vezes foram esquecidas pela família, meu Pai, pelo mundo, mas não pelo Senhor, meu Pai, porque o Senhor ama cada um de nós, meu Pai. É isso que eu te peço, Senhor, para que o Senhor nos instrua e nos dê sabedoria e força, Senhor. No teu nome, amém. Até semana que vem, crianças. Amém, tio Anderson! Que história mais linda! Criançada, vocês gostaram da historinha do tio Anderson? Eu amei escutar a palavra de Deus. Exatamente. Turminha, eu quero ver se vocês realmente prestaram atenção. Sabe por quê? Porque chegou o momento do nosso quiz. Aê! Que felicidade, não é mesmo, turminha? Eu quero ver, se vocês prestaram bastante atenção. Beleza? Mas antes, dá um minutinho aí, porque, tia Beca vai lá trocar de roupa, vai colocar o macacão dela, Sensacional. Beleza? Já volto. Oi, turminha. Vamos para a nossa primeira pergunta. Qual o nome de Paulo antes dele encontrar Jesus? Opção A, Simão. Opção B, Pedro. Opção C, Saulo. Opção D, Judas. Contagem regressiva em 3, 2, 1 e... Aê! Acertou quem disse a opção C, Saulo. Pergunta de número 2. Qual foi o início da primeira viagem missionária de Paulo? Opção A, de Antioquia a Chipre. Opção B, de Pafos a Icônia. Opção C, de Santo André a São Bernardo do Campo. Opção D, de Pafos a Sestro. Contagem regressiva, turminha, em 3, 2, 1 e... Aê! Acertou quem disse a opção A, de Antioquia a Chipre. Vamos agora para a nossa terceira e última pergunta. Onde Jesus se revelou a Paulo? Opção A, caminho de Damasco. Opção B, a caminho sabe de onde? De Chipre. Opção C, caminho de Pafos. Ou será que é a opção D, caminho de Emaús? Contagem regressiva em 3, 2, 1 e... Aê! Acertou quem disse a opção A, caminho de Damasco. Parabéns, turminha, que Deus abençoe muito vocês. Aê! Voltei de novo, turminha. Agora nós vamos para o nosso último louvor, beleza? Então bora louvar a Deus, com bastante alegria. Eu tenho certeza que Deus, se agrada muito de ver assim, você, exatamente você aí, louvando a Deus, que é uma forma de adoração ao nosso Pai. Beleza? Vamos louvar a Deus?
é gostoso louvar a Deus, não é mesmo, criançada? Gente, infelizmente Conexão Kids, chegou ao final. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque você já sabe, né? Você pode assistir quantas vezes você quiser, tanto em nosso Facebook ou no YouTube, @oficial Conexão Primeira. Exatamente, lá, galerinha, tem todas as historinhas, tem todos os Conexões Kids para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui, mas não se preocupe porque semana que vem nós estaremos de volta! Aê! Tchau, turminha!